A rotina para mim é como se fosse a percussão da música da vida. Ela vai fazendo um ritmo, né? Então eu acho muito importante ter rotina para tudo. Comer todo dia, escovar dentes, tararau. Então a rotina para mim é uma coisa fundamental para dar uma música na minha vida, né? Ritmada. Só que eu mesmo não sou muito bom de percussão. Quando eu pego um tambor, eu sigo uma percussão e logo depois eu estou fora do ritmo. Então na minha vida também acontece isso, na vida, né, dessa minha música, da criação da minha música. Volta e meia, essa rotina é cortada. Contra a minha vontade, que eu gostaria de estar sempre podendo trabalhar. Por exemplo, eu tenho a tinta que eu estou trabalhando, eu posso usar o mesmo pincel amanhã, então eu gostaria de estar trabalhando, mas a vida me tira disso, estados emocionais me tiram disso, coisas práticas me tiram disso e várias coisas me tiram dessa rotina. Então essa rotina é quebrada. E às vezes quando ela é quebrada, ela pode ser quebrada por muito tempo. E para eu voltar para essa rotina, aí, pelo menos da rotina do trabalho, às vezes é muito difícil. Não é sempre que eu consigo, depois de um certo período de inatividade do trabalho, chegar aqui, agora eu vou voltar a trabalhar, não. Tem épocas em que eu fico semanas sem conseguir trabalhar. Eu fico dando volta no ateliê, eu entro, passo alguns minutos olhando, tento fazer, não tem aquela força, sai, tem que... Não, hoje não dá. E às vezes isso pode levar semanas. Quando eu estou no ritmo, aí de fato a coisa flui bastante, eu produzo várias telas por vez, mas essa rotina não depende de mim, embora seja fundamental, mas às vezes eu mesmo não tenho dentro de mim alguma coisa que me faça trabalhar. Eu preciso de uma certa energia vital para trabalhar. Sem essa energia vital, eu sou simplesmente um incapaz, como um inválido, um paralítico. Eu não consigo fazer nada. Às vezes só um desenhozinho, 5 minutos e pronto, já acabou, me esvaí. E às vezes eu até tenho energia demais, que eu não consigo nem trabalhar, porque eu estou com muita coisa assim, muita ansiedade. Também não. Então eu preciso de um certo equilíbrio de uma força vital e de uma certa tranquilidade emocional também, uma certa combinação para que me dê uma espécie de flutuação assim, que é ideal para trabalhar. Qualquer coisa abaixo ou acima disso não rola, não consigo. Eu não sou Heitor Villa-Lobos. Heitor Villa-Lobos que é o exemplo do trabalhar no meio da confusão, com o rádio ligado, né? Pessoas conversando, música tocando, e ele no piano lá compondo, ele fazia tudo isso. Ele tinha um poder de concentração, um foco, vamos dizer, monumental, capaz de ficar absorvendo o trabalho com o mundo caindo, sei lá, no meio do carnaval, com trombetas tocando e ele trabalhando. Qualquer coisa me distrai, qualquer coisa. Eu trabalho em total isolamento, porque eu sou um cara isolado do mundo normalmente, como ser humano. Eu decidia pelo isolamento, estou morando aqui nessa chácara escondido do mundo, né? E sou isolado, eu acho que o meu pensamento é isolado do mundo, eu tenho poucos parceiros mentais no mundo, eu acho, quase talvez nenhum, alguns pouquinhos assim, próximos, mas eu sou isolado, acho que eu penso de uma forma diferente do mundo. O mundo não me entende e eu não entendo o mundo. É uma dupla incompreensão. Ele não me entende, eu também tampouco entendo o mundo. Eu tento entender a mim mesmo, mas então eu decidi ser sozinho e cada vez estou ficando mais sozinho ainda. No máximo eu tenho os meus filhos e a minha mulher. Mas trabalho total no isolamento. Eu fiz essa penúltima exposição lá no museu, Mecânica dos Animais Dramáticos, que é uma coisa bem grande, com esculturas grandes, pinturas grandes, painéis. Eu fiz tudo sozinho aqui. Eu até pensei um dia que eu precisaria para essa exposição ter um assistente. Até comecei a contactar, você pode ser meu assistente, tararau. Eu falei, não, nunca, jamais, em tempo algum, eu poderia ter alguém aqui do meu lado me dando sugestão de qualquer coisa. Isso seria para mim
Às vezes a minha mulher ainda quer falar alguma coisa da minha pintura, eu até deixo um pouquinho, mas normalmente eu sou muito um autista assim, no trabalho. E esse trabalho da Mecânica dos Animais Dramáticos, eu tive uma pequena ajuda dela num momento em que eu não tinha como, alguém tinha que segurar o painel de um lado para eu poder segurar. O painel tinha 7 metros, eu não tenho um braço de 7 metros. Se eu tivesse borracha, eu iria pôr, mas aí tive que pedir ajuda. O resto eu fiz tudo sozinho, tanto as obras quanto a montagem, eu fiz tudo sozinho. Não consigo nem pensar nisso, se um dia eu ficasse muito famoso, de eu ter como esses Tungas tinha, todos os artistas contemporâneos têm uma turma de assistentes. Não consigo nem saber como é que eu poderia me relacionar com pessoas aqui do meu lado. Curiosamente aqui, né, quando eu estou isolado, mas aqui tem uns caseiros, então já teve casos, às vezes eu estou pintando aqui, o meu portão está aberto, e um caseiro aqui do vizinho, eu mesmo não tenho caseiro, né, eu moro nessa chácara sem ninguém. E às vezes tem um caseiro que eu às vezes contrato para fazer uma coisa ou outra aqui, às vezes eles se sentem na liberdade, eles entram aqui e vêm ficar olhando na pintura. Eu fico então, essa pessoa avessa total às pessoas, aí vem um caseiro e fica conversando e falando, o que você está pintando, o que é isso, tarará. E eu, curiosamente, eu acho, eu converso, falo, tararau. Já até fiz uma pintura de um caseiro que morava aqui, seu Adélio, fiz uma pintura grande dele, ele depois mostrei para ele, ele ficou, que essa pintura tinha uma coisa levemente estranha, então eu acho que ele ficou olhando, ficou ficou assim com a pulga atrás das 2 orelhas. E curiosamente, às vezes eu não sinto tanto problema, às vezes vem gente entregar coisa aqui, eles entram, perguntam e eu acho numa boa. Parece que essas pessoas eu me sinto mais à vontade deles, mas se eu tivesse alguém dando palpite no meu trabalho, dizendo que assim talvez não funcione, como eu sei que é assim que rola, né? O trabalho de um artista contemporâneo é quase como um diretor de cinema, ele é o diretor do trabalho. Mas tem o cara que fez o roteiro, tem o outro cara que fez vários figurinos, que escolheu as atrizes, etc. Né? Então ele é quase um diretor, tem as suas ideias, mas organiza, mas é quase um diretor de cinema. Eu não, eu faço um cineminha Super 8, vamos dizer assim, né? Que eu mesmo faço, eu mesmo monto, totalmente isolamento. O cachorro do vizinho latiu, eu já estremeço, eu não posso ter barulho, eu tenho tampador de ouvido ou fone de ouvido para tirar qualquer barulho que me incomode. Então, a universidade é uma sugadora, né? É uma grande sanguessuga, assim, para quem realmente se dá a ela vai ser uma sanguessuga. Se você é daqueles mais do tipo turista e nem tanto, né? Então eu já passei por essa época de turista na UNB, logo que eu entrei, eu pude trabalhar bastante, depois eu caí mais na realidade de ser mais profissional e comecei a ser coordenador, fui chefe, coordenador da pós-graduação e sempre ia em todos os colegiados e realmente isso me sugou bastante. Tem uma quantidade X de energia e o UNB me tomava, quando eu estava nessas atividades, me tomava bastante. Então, o trabalho ficava com o resto de energia que eu tinha. Eu trabalhei muito quando eu tinha sabáticas, às vezes eu tirei sabática para trabalhar e ficava trabalhando 3 meses seguidos, imerso, né? Ou naquela parte da tarde, quando do aula, estudava aula de manhã, eu trabalhava de tarde. Mas quando eu estava envolvido com coordenação, chefia, meu trabalho caía ao mínimo, assim, né? Então, nesses períodos, justamente quando acabava essas atividades, por exemplo, das coisas que eu falei, né, que me tirava da rotina, era o trabalho da universidade. Então, se eu estava como chefe, fiquei 2 anos de chefe, por exemplo, e aí eu trabalhei muito pouco nesse período, fazia talvez só desenho, que é uma coisa mais rápida, né? Desenho, às vezes, é uma coisa que eu podia fazer com menos energia do que a pintura ou a escultura.
Então, às vezes quando eu ficava muito tempo e para eu voltar às vezes para uma rotina, eu tinha aquele problema que eu falei na primeira pergunta, que eu precisava me encontrar aquela fluidez ou aquela ondulação energética favorável ao trabalho. Então, a UNB me tirou muito. Agora, por outro lado, a UNB também me deu muito de um grupo de pessoas. Aí eu não fui isolado, eu posso dizer que eu sou isolado aqui, mas na UNB é impossível ser isolado, você está dentro de grupos, de pessoas, de parceiros, de própria atividade da aula, você troca muito com os alunos, é uma coisa que o aluno também ensina muito para você. Então, você é obrigado a ler, então você é forçado a crescer nessa área intelectual, né? Você não pode ficar só nas suas digressões individuais, e seus sonhos, devaneios e pensando, né, tendo as suas inspirações, e você tem que buscar subsídios históricos, teóricos, para, como professor, você seguir uma carreira mais com cabeça, tronco e membro, não, né, um revoar de pássaros loucos assim no céu. Então você tem que. Então isso me deu, eu vi claramente, por exemplo, que o meu trabalho mudou quando eu acabei meu doutorado. Quando eu fiz meu doutorado, eu tinha um tipo de trabalho, depois que eu acabei, eu vi que eu acertei muito mais o foco do meu trabalho. Por exemplo, no final do meu mestrado, eu senti que o meu trabalho caiu estranhamente. Foi um mestrado prático e ao final dele, o meu trabalho, por exemplo, escureceu. Ele ficou estranhíssimo quando eu voltei de Chicago. Agora, depois do doutorado, estranhamente foi um doutorado teórico, meu trabalho eu acho que melhorou, ele ficou muito mais claro, inclusive claro de cor e claro de entendimento do meu que eu estou fazendo. Então ele me clareou muito, porque embora o meu doutorado não tenha sido sobre mim, é sobre um processo que era quase o mesmo meu. Então, eu costumo dizer que o meu doutorado não foi sobre mim, mas acabei por baixo, era eu que estava lá. Eu estava me estudando um pouco quando eu estava fazendo meu doutorado, embora não fosse em nenhum momento sobre a minha atividade, era sobre outra coisa. Mas eu acabei me estudando, então clareou muito o meu entendimento do que eu quero, o que eu sou, o meu lugar no mundo, onde é que eu me localizo. Então isso me deu uma. E foi a universidade que me propiciou e que me mandou mesmo. A universidade força você, deveria forçar você a sempre se estar se reciclando, é uma palavra meio estranha, mas está se aperfeiçoando e eu trabalho, estranhamente, eu abandonei também a parte prática, que eu dava sempre muita aula de pintura e desenho na universidade. E eu achei muito melhor quando eu mesmo senti necessidade de ir para a área mais teórica, porque eu não conseguia me satisfazer muito dando aula prática, porque eu ficava geralmente sem ter muito o que fazer, ou tendo muito cuidado quando eu ia falar com os alunos, né? Eu tinha que mais ficar calado, dou a proposta e depois eu tenho que meio que me recolher na área prática, né? Com algumas coisas aqui e ali, com muito cuidado. Na teórica não, já a teórica eu tinha mais ou menos o palco quase todo para mim, vamos dizer assim. E os alunos fazem perguntas, mas eu sou o ator principal, né? Então, e aí a responsabilidade de estudar também é muito maior do que a prática. Espero que alguns professores da área prática não escutem isso, eu vou ficar zangado, mas eu acho que o professor da teórica, ele acaba sendo obrigado a sempre estar preparando a sua aula, continuamente. Na prática você pode seguir, não, hoje eu já vou dar, sei lá, desenho com carvão claro escuro. É um pouco isso, não vai mudar muito, mas no teórico você acaba pensando uma outra coisa, vê uma pergunta que um aluno fez, você vai, não, agora eu vou por aí, por esse caminho, e te força muito mais. Então eu gostei muito quando eu fiz essa guinada para a teórica, achei mais bacana, melhor.
Parte do meu esforço e da minha vontade de trabalho, de criar essas obras, são para esclarecer a mim mesmo qual a razão da minha cabeça funcionar como ela funciona em geral, de forma geral, como ser humano, como pessoa, como teórico, como tudo. Por que eu sou do jeito que eu sou? Então, grande parte, por isso talvez o meu trabalho tenha uma dose que as pessoas acham que é meio doido, embora não seja, o meu trabalho tem uma coisa de razão, de raciocínio grande, embora esse raciocínio não seja um raciocínio consciente, mas há raciocínio mesmo quando ele é um raciocínio inconsciente, ou seja, partes da mente trabalham de uma forma próxima ao racional, mas esse funcionamento próximo ao racional não está ligado ao que a gente normalmente chama de racional e de consciente, mas ele tem um funcionamento, como se diz em inglês, quase ou próximo, paralelo à racionalidade, mas ele tem também razão. Não é porque ele não está ligado ou não está totalmente consciente que ele não seja racional. Isso é um problema das teorias de Freud e tudo mais, da psicanálise, de associar sempre o que não é consciente a uma irracionalidade. Isso é um erro. E o meu trabalho tenta corrigir isso, mas é uma coisa muito teórica que eu teria que... Em grosso modo é mais ou menos isso. Eu acho que há um trabalho consciente na minha cabeça, só que ela não está acessando o meu lado racional, essa pessoa que eu chamo do diplomata do mundo, o cara que se relaciona com o mundo em geral, né? Ela não está em contato, mas ela tem um funcionamento racional. Então, parte do meu trabalho como pintor e como desenhista é fazer com que esse lado se comunique com o mundo e comigo mesmo, eu entender o que ele está me dizendo. É uma agência na minha cabeça que está se comunicando com outra agência na minha cabeça, ou agente comunicando com um outro agente, uma conversa. Eu chamo uma troca de memorandos. É como se ele escrevesse um memorando, passasse por uma repartição, chegasse no outra repartição e um outro burocrata lê o memorando do outro burocrata. É mais ou menos isso, uma agência comunicando com a outra, a pessoa lê, vou fazer isso, são indicações de o que deve ser feito e essa outra agência vai fazer isso, cumprindo uma determinação, uma mensagem dessa outra agência. Então, eu faço para poder ter entendimento do que essa outra agência está tentando me dizer. Então, eu tento fazer isso. É uma obra que está sendo feita para um esclarecimento. É para um esclarecimento, para tornar mais claro mensagens que são produzidas internamente e que eu acho, como é feita para mim mesmo, eu acho que essas mensagens devem ter um interesse geral. Talvez não tenha um interesse geral. Eu estou sentindo isso, que cada vez mais meu trabalho não tem esse interesse geral de todo mundo, que eu, um tempo atrás, tinha a ilusão que tivesse. E vejo que não tem tanto assim, porque meu trabalho, afinal, não vende tanto, as pessoas não curtem, como se diz hoje, né? Tanto assim, não há tanta curtição, embora eu não esteja postando em lugar nenhum, mas eu não vejo que tenha muito dedinho para cima, entendeu? Não sei se tem dedinho para baixo também, mas enfim, não vejo que tem tanta curtição assim. Mas é um trabalho que eu acho que é importante para a cultura do povo, de um povo, da cultura humana. Eu acho que isso tem, eu aposto que tenha, se não tem muito agora, talvez tenha um pouco no futuro. Eu acho que o meu trabalho se direciona também ao futuro, às gerações vindouras, aos filhos dos meus filhos, aos filhos dos meus netos, aos netos dos meus netos, sei lá. Talvez tenha mais para frente. Eu vejo que agora as pessoas não estão entendendo muito o que eu estou fazendo. Eu vejo isso. Eu vejo e sofro com isso um pouco. Eu vejo e sofro, não é? Vou dizer que eu estou feliz, regozijando dessa falta de entendimento. Eu sofro um pouco. Gostaria que ele tivesse mais. Mas então é isso. É um trabalho que é feito não é para decorar, ele é feito para ser entendido, ser tentado ter se cria uma interrogação
na cabeça do espectador e que o espectador procure responder através da observação do trabalho esta interrogação. Ele procure ter um trabalho ativo de entender o que está aqui, o que está lá. Então eu exijo a primeira coisa, atenção, e para eu conseguir essa atenção eu tenho que fazer artifícios na pintura para captar a atenção do espectador, e depois que esse espectador tenha, além da atenção, uma sensibilidade, um interesse de continuar nessa busca do que está sendo dito ali. São várias exigências que eu faço do observador. Então eu não quero qualquer observador, eu quero alguns observadores que sejam capazes de cumprir todo esse processo. E o espectador que eu quero é o espectador que seja perscrutador. Uma coisa que eu não falei é que meu trabalho se bifurca em várias... É uma árvore que tem várias ramificações. Uma dessas ramificações eu chamo justamente de experimental. É um galho muito grosso, um subtronco, vamos dizer assim, com vários outros ramos também. Inclusive eu já editei um livro chamado Experimental. Então ela é uma parte do meu trabalho, que é uma parte mais, vamos dizer, mais lúdica, ela é mais quase pueril, ela é mais de brincadeira e que joga muito com a coisa do acaso, do que aconteceu, o que eu tenho na mão, o que eu fiz antes, e tem muito menos do lado teórico, mais dessa coisa das agências, das coisas, tem um pouco menos isso. Ele é mais brincadeira e tem um lado mais de que as coisas no mundo têm padrões e tamanhos e formas e que esses padrões, esses tamanhos e formas podem se relacionar mesmo tendo funções diferentes. Por exemplo, um bocal de lâmpada pode caber, sei lá, uma vela. Então eles têm uma semelhança de tamanho. Acho que nem é o caso não, mas vamos dizer assim, que quando eu pego um material que se associa a outro, se eles têm uma conjunção de forma, eu acho que eles podem conviver junto Então, meu trabalho, uma das partes do meu trabalho, que é a feticharia, joga muito com esse tipo de coisa, padrões que se combinam de coisas que tenham funções diferentes. Então, e aí eu tenho a pintura que é experimental também, aí eu jogo muito com manchas, coisas ocasionais que eu faço numa tela branca, sem nenhum pensamento, sem nenhuma imagem anterior. Isso é uma parte do meu trabalho, é um trabalho que eu faço quase às vezes para descansar do outro trabalho que me exige mais teórica e de execução mais meticulosa, que é o trabalho das imagens hipnagógicas, que eu chamo de concepção alegórica. E esse trabalho, que são as minhas pinturas propriamente ditas, em tela, tarará, com formas mais visuais, essa eu chamo de concepção alegórica. É muito diferente do lado do experimental, mas que são partes da mesma árvore. E às vezes eu mesmo vejo correlações entre um e outro, mas eles têm propostas radicalmente diferentes. Então o experimental no meu trabalho mas segue apenas num galho. No outro é bem diminuída essa área experimental. Por exemplo, eu não experimento muito com a minha pintura a óleo propriamente dita. Ela segue um caminho quase acadêmico. Olha, total ligação com a história da arte e com a tradição. Eu detesto, inclusive, essa palavrinha muito cara ao linguajar contemporâneo chamada ruptura. Ruptura é uma palavra que, olha como ela é até bonita, ela tem um som de ruptura, de cortar, ela é bonita de se falar, parece que você está sendo super intelectual, falar ruptura, é bonito. E cai na boca de todos com uma facilidade muito grande. E é uma palavra ultra injusta e não existe isso que se chama ruptura. Ninguém caiu do céu ou do planeta, de uma nave espacial que estava passando, deixou cair ET e criou-se arte contemporânea. De repente, brotou de uma semente extraespacial. Não existe isso. Então, tudo é continuidade. Eu, quando estou fazendo a pintura, eu estou fazendo a relação
com a primeira coisa lá da caverna de Lascaux, de Altamira. Eu estou fazendo relação, eu estou dialogando com eles. Qualquer pintura está do lado dela, quantos mil anos aí? Nem sei quantos, 20 mil, 30 mil, quantos, ninguém nem sabe, né? Cada vez descobre que é mais antigo ainda do que se pensava, né? Então vamos dizer 30 mil. Então a pintura hoje está aqui, ela está dialogando com 30 mil anos para trás. Renascimento, gótico, que queira, antiguidade, etc. Eu agora estou fazendo uma pintura que é a mão de Sabazios, que está ali, depois vocês podem estar aqui atrás da Iracema, que é uma mão de um rito pagão que existia, que essa religião acabou-se. Eu achei incrível quando eu descobri essa mão, ela tem 1000 variações desse tipo de mão. Não se sabe se as pessoas adoravam essa mão, o fato é que ela é sempre cheia de várias coisas incrustadas nela, planta, cobra, bodes, vasilhames e etc, etc. Então eu achei ótimo fazer uma homenagem a uma religião perdida. Eu, como um pagão, adorei essa ideia, porque é uma coisa pagã no sentido de que não era Deus como dos conhecidos, era um tipo de Deus que não se sabe mais que Deus era esse. Então estou fazendo um diálogo com essa mão, que eu não sei quantos anos ela tem, ela é qualquer dessas religiões conhecidas. Então eu achei muito interessante fazer isso com... Então eu tenho uma outra área da minha pintura, que não depende de imagens hipnagógicas, que são os comentários de história da arte. Né? Eu estava falando agora da minha pintura de Babel, que eu peguei uma parte, a torre é do Bruegel, e eu faço menção ao Bruegel. Aquela outra pintura ali eu estou fazendo menção às pinturas de paisagem do Brasil que teve. Já fiz pintura em relação a Piero della Francesca, já copiei de outro, fiz comentários de Caravaggio, de Botticelli, já sofreu vários assaltos na minha mão. Eu vou na história da arte e faço variações, apropriações, acho muito interessante. É uma parte do meu trabalho, tá dentro da pintura de concepção alegórica. A história da arte, ela é um manancial inesgotável e que é uma tolice querer dizer que isso não existiu ou não dá interesse, ou não dá nenhuma atenção a isso. Eu adoro roubar da história da arte. Eu não sei se eu entendo muito essa pergunta. A diferença entre trabalho e obra. Se eu estou entendendo certo essa pergunta, eu responderia da seguinte maneira, que a obra parece que é uma coisa que já está meio que consagrada e chegou a um status de arte, vamos dizer assim. Né? Obra de arte, ela geralmente está associada à obra de arte. Né? Enquanto trabalho é tudo que é aquela luta que se tem antes para conseguir chegar a uma obra. Então, todo o trabalho são todos, o esboço que você fez, quando você passou as camadas, quando você ficou se batendo com a pintura várias vezes, você ficou naquele embate. E tudo isso é o trabalho, o esforço, é o suor. E, porventura, o trabalho pode se tornar uma obra de arte. Eu, por exemplo, não digo que toda a minha pintura é uma obra de arte, que é arte. Aliás, eu detesto essa palavrinha arte. E por isso está a razão de eu usar sempre macacão, porque eu me identifico mais até com uma coisa de ser operário dessa área. Então eu não digo que eu sou artista plástico, eu digo que eu sou pintor, desenhista, pois isso de fato eu sei que eu faço. Eu de fato pego tinta, dissolvo, passo em tela, eu pinto, eu pego um carvão, passo no papel. De fato eu desenho, eu faço uma coisa que ela fique em pé, então de fato eu faço uma escultura. Então isso eu não tenho dúvida. Agora, se eu sou artista, isso só o tempo dirá. E não sou eu que vou dizer que eu colocar aqui um crachá artista plástico. Eu sou bacana, eu sou diferente dos outros, eu sou superior, inclusive. Não, eu sou um trabalhador, uso macacão para afirmar isso, inclusive. Eu sou um trabalhador, ou seja, um operário. Então,
eu faço coisas. Quem vai julgar que vai ser arte vai ser o tempo, quando essa obra chegar a ter uma repercussão numa determinada comunidade ou no mundo da arte ou no mundo da vida em geral, da sociedade. Se ele chegar a ter isso, se ele chegar a ter empatia, se ele chegar a ser entendido, se ele chegar as pessoas terem uma resposta com esse trabalho, se ele for capaz de alterar a cabeça das pessoas, as concepções das pessoas, se ele for capaz de desconverter pessoas que têm concepções firmes, ele for capaz de quebrar essas concepções no observador, aí ele vai ser uma obra de arte. Por enquanto, ele vai ser uma pintura e vai ser um trabalho, ele vai chegar a ser uma obra de arte. Então, obra de arte, para mim, se alguns alcançam, algumas pessoas, alguns trabalhos, nem todos os artistas têm, alguns artistas conseguiram ter, de fato, alguma obra de arte, outras, às vezes, não são obras, são trabalhos, não chegaram a ser obra. Então, eu clamo, espero, sou candidato a, gostaria de, mas, quem sabe, o tempo. Tinha uma coisa anterior, né? Já falada eu não quero que seja arte, eu espero que seja, vai conseguir, talvez, né? Mas a autoria, sim, também estou diferente da contemporaneidade, de que quer se dissolver a autoria. Por exemplo, os coletivos é uma forma disso, né? Os grupos coletivos também, de 2, 3, 4, 5, eles querem dissolver aquela pessoa, não interessa a pessoa, interessa as propostas, mais políticas, menos políticas, mais lúdicas, menos lúdicas, mas que se dissolva a autoria em prol de um projeto mais coletivo, mais social. Eu como uma pessoa isolada, jamais poderia fazer isso, não tem como eu me dissolver. Se eu estou procurando o isolamento, é para que essa peculiaridade seja ainda mais peculiar, que essa estranheza seja mais estranha, e que sim, seja essa pessoa. Por isso dou tanto valor também ao meu sobrenome, Maravalhas, porque eu acho que a pessoa não é o nome, primeiro nome, é o sobrenome que ela leva à frente. É o sobrenome, é a minha família. E nesse sentido de família, pai, mãe, avô e tarará, para trás, uma família, esse tipo de pensamento que eu sou um representante. Eu sou representante da família dos que pensam figurativamente, não abstratamente, mas figurativamente, com um pensamento abstrato dentro da figuração. A minha pintura é figurativa, mas ela tem um pensamento abstrato dentro. É estranho isso. As pessoas acham que abstração não pode ter forma reconhecível. É um erro. Você pode ter um pensamento abstrato no sentido de que ele está pensando o mundo, o ser humano, a psique, a sociedade, e se ele seja representado por pessoas, por mão, por pessoas fazendo isso e aquilo. Então, é uma figura que representa um pensamento abstrato. Então, eu sou representante desse tipo de trabalho, de pessoas, que eu acho que há um grupo humano que pensa figurativamente, e pensa de uma forma metafórica, como, por exemplo, o Zé Ramalho na música. Então, é um tipo de pensamento que eu sou representante. Então, eu carrego uma família, e a minha família, por acaso, é a família Maravalhas, por isso eu dou tanta importância a me chamar Maravalhas, ser reconhecido como Maravalhas, representante dessa família. Então, eu não quero reconhecimento enquanto vivo, eu quero que a obra se reconheça no tempo, daqui a um tempo, e que ela tenha, se for possível na minha vida, enquanto vivo, eu acho que seria bacana eu ver isso acontecer, mas eu acho cada vez mais distante isso acontecer. Mas eu quero sim uma peculiaridade, que esse trabalho seja perceptível. Agora, eu nunca consegui, eu mesmo, ver um estilo na minha pintura. Para mim, a minha pintura, o meu trabalho, ela é uma salada de várias coisas, mas eu não, curiosamente, eu sou cego, embora as pessoas digam, mas é óbvio, a gente olha, qualquer coisa sua, a gente vê você e fala, eu não consigo ver isso. É cego para mim, é como se fosse um ponto negro. Olha, essa frase é uma frase, né, bem feito, ou como chama gramaticalmente isso, bem feito,
ela não me soa muito bem, não me soa muito bem não. Primeiro porque ela vai sempre parecer que é uma coisa que foi muito caprichada, a pessoa olha, nossa, o cara demorou muito para fazer esse trabalho aqui, teve muito cuidado de fazer essas curvinhas aqui todas, ou fez 35.953 tracinhos pequenininhos, e que trabalho, deve ter suado inclusive. Parece bem feito, sempre uma coisa assim, muito caprichada, muito bonitinho, limpo, e isso para mim pode até ter trabalho que tem essa qualidade, mas a mim não me interessa muito. Às vezes eu posso até admirar, nossa, esse trabalho tem essa qualidade, ele foi muito bem feito, mas isso não significa para mim quase absolutamente nada. O trabalho que eu prefiro dizer a forma funciona. Funciona quando o trabalho de fato bate, me faz pensar, me faz eu emocionar, tem que bater uma ou outra, né? Porque eu tenho trabalhos mais que me batem mais aqui, outros que trabalham aqui. Eu tenho trabalhos que eu já chorei, né? Com Van Gogh, eu chorei 2 vezes com esse Van Gogh, vê se pode, holandês estranho. E com Bellini e outros como Beuys, que eu não chorei, mas eu fiquei pensando muito no trabalho. Então, o trabalho pode bater mais no coração ou na cabeça, no racional, né? Mas tem que bater, tem que funcionar, tem que mover coisas dentro do ser humano. Isso é que é funcionar. Isso aí não precisa ser bem feito, bonitinho, caprichado. Ele pode ser sujo, pode ser um trabalho de um louco feito num hospital psiquiátrico, por exemplo, que aliás além do Renascimento italiano, é minha outra grande fonte de inspiração, de admiração. Eu nunca tive uma resposta para isso. Vou citar outros colegas, outras pessoas. Alguns dizem que o trabalho apita, faz trim e avisa para a pessoa. Outros dizem que é quando se cansou de trabalhar naquele trabalho, já não aguenta mais, aí não aguento mais isso aí, tarará. E eu nunca sei, eu acho que eu acabei o trabalho, mas posso até publicar o trabalho, como já aconteceu, eu estava falando para ele daqui da Babel, que depois de uns 7 anos depois desse trabalho ter sido inclusive publicado em livro, eu resolvi mudei o trabalho, limpei umas coisas que estavam embaixo. Então o trabalho, eu gosto como aquele Angra que chegava a comprar o trabalho de volta para refazer o trabalho. E eu acho ótima essa ideia. O trabalho, se está aqui no ateliê, ele, se bobear, ele pode ser mexido a qualquer momento. Então a única forma de eu acabar o trabalho se alguém me tirar esse trabalho de perto de mim, senão ele está sempre sujeito a uma alteração qualquer. Não entram. Que eu saiba, não há repetição assim nessa. E se eu tiver um ensaio de repetição, eu tenho a impressão que eu vou querer alterar, mudar. Eu tenho muita dificuldade em seguir o mesmo tipo de procedimento, mesmo nas minhas pinturas que são as mais certinhas. Um trabalho eu começo com branco, o outro eu começo com cor. Um eu trabalho, começo com grafite, outro com carvão, outro já vou direto na tinta. E cada trabalho para mim é uma surpresa, por isso talvez eu sinto que o trabalho sempre ele é estranho, porque ele está sempre começando do zero. Ele sempre é uma surpresa, eu não sei, esse eu vou começar assim, outro eu vou começar assado. Isso, então eu gostaria de seguir um protocolo sempre igualzinho. Eu entraria aqui, o trabalho a tela está branca, eu vou começar com grafite preto. Seria ótimo, mas não é, eu tenho uma compulsão a subverter os meus esquemas de trabalho. Infelizmente assim. Eu tenho pequenas séries, às vezes de 3 trabalhos, 2, 3, 4 trabalhos que eu já vi, são pequenos, acontece de vez em quando, não é sempre. Geralmente os trabalhos, vamos dizer, pipocam de diferentes áreas da minha cabeça, com diferentes propostas. Já fiz algumas séries que eu fiz trípticos e polípticos,
Ou às vezes eu estou pintando em coisas que pipocaram de formas diferentes, que por acaso eu estou fazendo ao mesmo tempo e que eu me surpreendo que eu vejo relação. Por exemplo, eu estava fazendo os trabalhos há uns 6 meses atrás, que eram 3 trabalhos completamente diferentes, não tinham nenhuma relação, e eu fui ver, eles tinham o mesmo tipo de relação de mão, as mãos estavam na mesma direção, os 3 trabalhos que eu não tinha visto. Fui ver depois do trabalho, um já ter acabado, o outro no meio, o outro estava começando, que tinha uma relação sinistra, vamos dizer assim. Então eu falei, nossa, eu estou fazendo 3 coisas aqui, eu não tinha, eles poderiam até estar juntos, embora tivessem tamanhos diferentes, ficariam difícil, mas uma relação muito interna. Parece que são os arames que vão percorrendo os fios, que vão percorrendo o meu trabalho por dentro, e que eu mesmo não tenho acesso a esse fio, eu só descubro ele a posteriori. Depois é que eu vejo que tem uma relação formal ou de pequena série, que eu poderia juntar se eu tivesse visto antes, talvez ter feito em formatos mais próximos, e que às vezes eu não pude mais fazer porque eram tamanhos diferentes, só vejo depois. Gera conhecimento. A mão é essencial. A mão e o olho, eles estão trabalhando em conjunto. Então, eu acho estranho, tem um artista que não trabalha com mão, né? Ele deixa os assistentes, por exemplo, Anish Kapoor, lixando anos numa peça para chegar àquele brilho. Nesse caso, esses anos dos assistentes lixando aquelas peças para ficarem ultra polidas, não vai estar causando nenhum bem. Talvez até a pessoa entre em algum transe lá lixando aquelas peças, mas eu não sei. Vai estar chegando talvez em outras esferas. Mas eu acho que não acredito que o Anish Kapoor esteja usufruindo dessa, se ele foi uma das primeiras peças que ele não tinha assistente, que ele usufruía de lixar, que eu acho bem chato. Mas no meu caso não, a mão e a minha mão, e por isso tem tanta mão no meu trabalho. Eu estou vendo aqui 3 trabalhos meus seguidos, 3 têm mão muito visível. A mão eu presto homenagem à mão e o olho, que também presta até homenagem ali. Eu estou vendo que eu estou mostrando um olho grande. E a mão que segura a lupa, o olho, né, a mão. Então é instrumento de trabalho, o olho que guia a mão e a mão que guia o olho. Faz um círculozinho aí, que nem sei qual tem hierarquia aí, acima do outro. Então, quando eu estou fazendo alguma coisa, a mão, isso está movendo alguma coisa no meu cérebro. A mão não é uma mão de robô que faz tlec-tlec sozinha. Ela está fazendo assim porque foi uma parte do meu cérebro que fez ela fazer assim. Então, quando eu faço assim, o cérebro está sendo alterado, está sendo comandado, está tendo uma resposta, o olho está vendo. Então, são várias regiões, o olho, mãos e cérebro, obviamente, né? Talvez o coração, na verdade, está na cabeça, o coração não está lá, está aqui. Então, as emoções estão todas aqui também, né? O coração é só a maneira de dizer. Então, quando a mão está fazendo assim, se o carvão está num papel, e o papel, quando o carvão raspou, fez um barulho, aquele barulho entrou dentro da história também, aquela resposta. Eu costumava dizer para alunos de desenho que, olha, é como a mão na pele do amante. Você está passando aquele papel, se for um chamex, aquilo é como se fosse uma boneca de plástico inflável, japonesa, chinesa, você não sente nada. Mas olha esse papel aqui, isso aqui é uma pele de pêssego. Olha, você tem até cheiro, tem papel inclusive que tem cheiros estranhos. Mas você tem uma relação sensual com o papel e com o carvão. Então é uma ligação. Eu faço homenagem inclusive do meu trabalho o tempo inteiro a essa tríade aí, é cabeça, mão e olho, essa tríade aí. Novas tecnologias, essa palavra me causa horror em primeiro lugar, eu tenho total aversão, ódio por eles. Eu agora tenho usado um pouco do computador, porque antigamente, como eu tinha às vezes poses muito estranhas, eu tinha que tirar foto, aí eu quadriculava as fotos e copiava do quadriculado, tinha que fazer tudo isso, revelar e depois quadricular, ampliar de um certo tamanho, copiar, quadricular a tela. Agora eu tenho um computador que eu já posso ir direto sem precisar imprimir foto, então eu tenho usado computador, comprei inclusive computador
uma resolução de tela ótima, que tem me dado um trabalho terrível, que eu tenho só apanhado dele, ele só me dá problema. Então eu tenho uma tela fantástica, mas tem nem 6 meses que eu tenho, ele já me deu 300 mil de trabalho, ou seja, eu tenho uma relação de total ódio com novas tecnologias, eu detesto celular, demorei muito para ter um celular, acabei porque eu tive celular porque eu perdi meu telefone fixo aqui, fui obrigado a ter celular, porque eu moro nessa chácara, não podia ficar incomunicável. Mas meu sonho era não ter nem nada. Mas eu tenho uma câmera boa e um computador. Uso às vezes também DataShow para projetar algumas coisas que me facilita em vez do quadriculado para algumas coisas, não para tudo. E tem uma relação de amor e ódio. Amor não, de ódio e... não é nem amor e ódio, é ódio e suportabilidade, alguma coisa assim. Suporto e odeio, odeio e suporto. Gostar pra cá, nada. Eu, apesar de tirar o chapéu para a história da arte toda e de dizer que eu sou totalmente ligado à história da arte e amar muitas, né, partes da tradição e do fazer que ela teve, eu tenho uma parte do meu trabalho que eu posso, vamos dizer, quase que destacar da história da arte, que eu dou muita importância hoje, por exemplo, ao que se diz, ao conteúdo da arte, ao que está dentro. Enquanto isso, na história da arte, isso sempre foi uma coisa secundária, no sentido de que a forma sempre foi mais importante, sempre foi. Os temas na história da arte sempre foram pretextos para se fazer boas pinturas, era um pretexto, a pessoa olhava e via o resultado, e aquele tema bíblico ou aquela paisagem interessava simplesmente um pretexto, tem que fazer alguma coisa, tem que copiar alguma coisa, tem que pôr alguma coisa reconhecível, vamos pôr ou o texto da Bíblia, ou do Novo Testamento, ou dos mitos greco-romanos, ou vamos fazer uma paisagem assim ou assado, ou fazer um retrato do rei, ou do embaixador, ou de quem quer que seja. Então, era um pretexto para fazer boas pinturas. Eu já, apesar de amar a história da arte e da pintura, eu vejo que eu tenho um interesse um pouco menor com a forma e um pouco maior com o conteúdo, com o que está sendo dito. Isso na história da arte, quando aconteceu, que foi esse período da pintura alegórica, ela teve um período, foi em 1600, 1700, em que ela teve um início de um florescimento, e teve uma certa força, mas durou muito pouco e ela foi duramente criticada. A pintura alegórica foi duramente criticada, porque estava justamente dando excesso de atenção ao conteúdo e o escondimento desse conteúdo também, ao mascaramento do conteúdo. E esse conteúdo aparecia, mas ele era ao mesmo tempo mascarado, né? Era para ser descoberto. E eu estou justamente indo nessa parte e destacando no sentido de pondo para cima uma coisa que sofreu uma dura crítica na história da arte, que foi a pintura alegórica. Eu estou tentando fazer isso contemporaneamente. Uma pintura que mostra, mas ao mesmo tempo mascarando, e que tem uma preocupação mais fundamental com o conteúdo, com essa coisa, do que propriamente com a forma. A forma sempre foi apenas uma bandeja para servir esse conteúdo. Mas eu sei, se ela falhar, o conteúdo falha. Então a forma, ela só está para propiciar esse conteúdo. Agora, se ele falha tudo. O conteúdo também vai para o... Eu tive uma professora que falava que a arte era conhecimento. Ela era muito enfática nesse sentido. Isso foi uma coisa que bateu mais fundo na minha interesse de fato de arte. Nossa, eu produzo conhecimentos. Foi muito bom, inclusive para o meu ego. Mas eu reconheço que a arte produz conhecimento quando ela está na história da arte. Ela tem um conhecimento muito grande, profundo, enciclopédico. Agora, eu devo dizer, eu sou um admirador da ciência. Eu sou um admirador da ciência e reconheço o esforço dela. Eu não sou anti-ciência, como tem vários parceiros aí que são. Eu admiro a ciência. Eu sou filho de um bioquímico, então eu tenho uma admiração
o cientista, acho super incrível a cabeça deles, mas minha cabeça não funciona como a deles. A minha cabeça, vamos dizer, nessa linha do pensamento racional e de uma construção de um edifício teórico, eu vou dizer a palavra, embora soe estranha, ela é mais fraca para isso. Ela é mais fraca no sentido de levantar um edifício teórico e de pesquisa e articulado, todo ele no prumo. Eu sonharia ter, eu gostaria de ter, eu não tenho. Então eu vejo que eu tenho uma certa inferioridade em relação a essas pessoas, devo dizer. Sinto poxa, eu queria ter essa capacidade, eu não tenho. Mas eu tenho outras capacidades. Eu tenho a capacidade de fabulação muito grande. Mas eu sei que essa capacidade de fabulação, ela é bem mal vista. Por exemplo, a ciência não pode ter fabulação. Ela tem, às vezes, algum elemento de fantasia mínima que oferece certas mudanças fundamentais, mas ela tem que ter uma coerência. As coisas, por exemplo, a ponte não pode cair. Na arte eu posso fazer uma ponte com um buraco no meio, isso é até uma ideia interessante para o quadro, mas é uma fabulação. Na realidade, essa ponte tem que levar pessoas e carros ou trem de um lado para o outro do rio. E ela não pode cair, senão faz uma tragédia. E eu admiro essa capacidade de construir uma ponte. Eu não tenho essa capacidade. Primeiro que eu estou sozinho, no meu trabalho sozinho, não posso fazer uma ponte. E segundo, eu não tenho uma cabeça matemática, eu mal consigo fazer divisão. A minha matemática é péssima. Então eu admiro essa cabeça que faz isso. Admiro sinceramente. Admiro, gosto até de ler sobre isso. De ler sobre química, física, de biologia, adoro biologia. Meu filho se tornou biólogo. Não sei se eu tive influência, mas talvez um pouco. Eu admiro as ciências naturais, a natureza. Eu acho que eu tenho uma capacidade de produzir fabulação. Essa fabulação pode se tornar conhecimento apenas quando um observador for capaz de fazer esse diálogo com o meu trabalho. Aí vai produzir um interlocutor e um produtor de imagem. Quando produzir isso, aí vai ter uma produção de conhecimento. Mas antes disso, eu estou mais um criador de lendas e fábulas do que um produtor de conhecimento. Literatura. Literatura é talvez o maior combustível para a minha cabeça, o que me dá mais ideias, eu tiro muita... E da própria história da arte, que já não é um outro conhecimento, mas o mesmo. Literatura e história da pintura, as pinturas que já aconteceram antes de mim. Eu estou lendo às vezes um livro, gosto de ler bastante, volta e meia, falo, nossa, que ideia incrível, que às vezes eu tenho, não que esteja lá escrito essa ideia, mas que aquela frase me fez pensar alguma coisa que me fez, e eu chego a uma pintura. Várias pinturas já saíram lendo um livro que fez assim, e chegou a uma ideia. Então, tem alguns, eu poderia dizer quais aqui, se eu tivesse comido, esse aqui nasceu, se eu não me lembro. Eu já tive lendo, por exemplo, Dom Quixote, eu já me lembro claramente dessa pintura, eu pensei, um capítulo riscado do que o Cervantes teria escrito, um capítulo em que o Dom Quixote levou uma flecha no olho, uma lança de um dos inimigos dele. E esse capítulo ele não achou muito mau gosto, ele cortou. Eu estive lendo, eu fiz esse desenho, já foi a guache, e lendo Dom Quixote, não sei o que passagem lá que me levou por 2 ou 3. Então foi da literatura, é o maior combustível da minha cabeça. Das ciências, embora eu tenha essa admiração, eu não pego muito da ciência, não. Eu admiro, às vezes nos escritos meus que eu escrevo, me atrevo a escrever também, eu tenho algumas coisas ligadas à história, que eu chamo de história natural. Uma espécie de ciência meio às avessas, eu pego bastante. Às vezes da filosofia, nos escritos eu tiro também, costumo ser, assim como eu roubo da história da arte, também roubo da literatura e da filosofia bastante. Agora, filosofia mais
mais para a parte escrita, e ciência também é mais para a parte escrita. Nas artes plásticas, mais a literatura e a própria história da arte. Agora, no outro ramo da minha história, da minha produção, que é o ramo do desenho em si, eu tenho uma relação muito grande com outro ramo da história, que não está bem na história da arte, mas que eu tenho que falar aqui, senão eu não vou falar deles, que são os outsiders, Art Brut, que é a produção desse pessoal de hospital psiquiátrico, que foi o que eu fiz no meu doutorado. Eu tenho uma admiração muito grande por esse tipo de trabalho, que eu vejo, quando eu descobri pela primeira vez esse tipo de trabalho, eu falei, poxa, isso é que é a arte mais forte, é a coisa que eu mais admiro. E acabei fazendo um doutorado sobre isso, sobre o trabalho dessas pessoas, que é o que eu mais admiro, tanto quanto eu digo que eu sou um disco que tem lado A e lado B, eu não sei qual é o A, qual é o B. Um é Renascimento Italiano, o início do Renascimento Italiano, não o auge, mas o início dele, e o outro lado do disco é a arte de louco, de psicótico, esquizofrênico, que eu admiro de tirar chapéu, tanto de um como para o outro. E a única ligação que ele é o buraquinho que tem do disco, do LP, que tem e que eu talvez esteja ali dentro desse círculo que ligue Renascimento Italiano à Outsider Art, a arte dos loucos. Muito pouco prazer, muito mais trabalho, muito mais, às vezes, ódio e decepção e chega a ter melancolia, mas às vezes, por isso que eu talvez produza muito, porque nunca estou satisfeito, acabo às vezes o trabalho, me canso dele, faço, por isso que às vezes eu tenho que voltar também depois, que eu comecei muito trabalho e acabei sem fazer, acabar de fato para mim, às vezes eu tenho que retomar. Então eu tenho mais desprazer e mais perturbação com o meu trabalho do que gozos de êxtases, muito pouco. Eu tenho algum prazer quando eu consigo clarear alguma coisa na minha cabeça através do meu trabalho. Nossa, eu entendi isso em mim e consegui entender meu trabalho agora, o que ele quis dizer de fato. Mas às vezes eu tenho isso com alguns trabalhos e algumas vezes, às vezes o trabalho está até, vamos dizer, bem feito, ou bem acabado, bem composto, mas ele não me satisfez porque eu não consegui entender ou porque ele falta alguma coisa naquele trabalho que me faltou. Então, às vezes, eu posso até ver que o trabalho está bem feito, aquela coisa bem executada, que não é muita coisa, mas ele falhou em algum ponto que eu não consegui lidar. Então, é uma luta constante, é uma satisfação 100% do tempo, uma ansiedade constante e prazer de vez em quando, às vezes, mas não é muito. Quando eu esticava a tela era meio chatinho, mas até que eu gostava de esticar. Às vezes ficava com a mão toda lascada, depois descobri o grampeador automático do compressor, que era uma maravilha, plac, plac, não machucava o dedo, os meus grampeadores às vezes não funcionava nunca, não saía o grampo, aquilo realmente era um horror, mas agora eu tenho, como já estou velho, estou me dando ao luxo de pagar para uma empresa fazer as telas, só a tela crua. Eu ainda tenho que passar a base branca, porque eu não confio na base branca, é muito mal feita. Então eu ainda passo a base branca, que eu tenho um controle ali, eu sei o que eu preciso, então eu tenho um controle. Apesar de ser chato, não é tão chato assim, não tem nada realmente muito desagradável. Tem a perturbação do trabalho, que às vezes eu descubro coisas que eu me assusto comigo mesmo, no trabalho mesmo da imagem, né? Agora não tem nada muito desagradável no meu trabalho. Eu vejo mais desagradável a distância, às vezes, que os observadores têm da minha imagem, do entendimento, falando coisas muito que eu vejo distante. Isso eu acho terrível. Quando eu exponho e alguém fala, você quis dizer tal coisa aqui, eu olho para a pessoa e falo, meu Deus, que distância que está, entendeu? Ou não falar nada, que é pior, isso é desagradável, alguém olhar
Por exemplo, uma vez eu estava em exposição na Galeria Artes Bucan, eu vi uma conhecida minha, meio amiga minha, assim, eu ir na casa dela jantar, assim, essas coisas, e ela viu a exposição grande na Artes Bucan, uma galeria grande, eu tinha muito trabalho lá, e ela andou na exposição, andando como se estivesse passando pelo shopping, vendo as pinturas assim, ó. E ela não gastou 30 segundos para ver a exposição, e saiu, falou muito bem, e falou tchau. Eu olhei e falei, isso foi talvez uma das coisas mais desagradáveis da minha vida, foi ter visto alguém vendo a minha exposição em 30 segundos, viu todos os quadros, assim, ó, em traveling. Isso é uma coisa desagradável. A frase que me vem na cabeça, que eu sempre quis escrever em algum catálogo ou falar, tem alguma coisa, eu vou falar aqui agora. Picasso tinha Kahnweiler, eu nem mesmo tenho Onilde e Rosildete. O que é isso? Picasso tinha esse grande, quase curador, não tinha essa palavra, mas era um dealer, um marchand chamado Kahnweiler, um cara que escrevia inclusive sobre o cubismo, um cara que teorizou, ele era galerista, né, dealer, galerista, e teorizava. E tinha Picasso como um dos seus, ou seja, Picasso tinha esse cara, Kahnweiler. Eu, Nelson Marvalha, não tenho nem Oneide e Rosildete, que são os donos dessa galeria referência. Eu gosto de falar desses nomes, porque são nomes estranhos. Eu tenho Dalton agora um pouquinho, mas eu não tenho galeria, praticamente. O Dalton está tentando me representar, coitado. Está fazendo um esforço, mas não está. Eu não tenho, no meu trabalho não tem inserção social nenhuma. Isso acontece em uma exposição, deve tocar algumas pessoas e depois acabou a exposição, volta tudo para cá. Eu não sinto que o meu trabalho tem inserção social nenhuma. Eu gostaria que Brasília tivesse um movimento cultural amadurecido de tal forma que fosse possível que um trabalho, por exemplo, como o meu, que tem essa proposta de tocar as pessoas, de criar uma discussão, de polemizar um pouco, que ele tivesse uma repercussão, as pessoas conversarem. Não tem. Infelizmente, eu não sei se em outro país eu teria isso. Talvez, eu não tenho dúvida se tem, porque eu também já vi movimentos culturais de outros países, estive na Alemanha agora 6 meses, vi também que a coisa não está rolando de uma forma parecida. O Brasil não está tão atrasada. Também tem lugares que as coisas também não têm discussão. Então, a pintura se tornou um mero decorador de sala de advogado ou de empresários, só quem compra é gente rica. Eu não tenho meu mínimo interesse em ter meu trabalho na sala de um advogado que está defendendo, por exemplo, algum político. Eu não tenho interesse em ter meu trabalho decorando o trabalho. E se ele for para a sala desse advogado, os clientes dele não vão querer mais esse advogado. Eu vou querer, não, esse advogado tem uma coisa muito estranha lá. Eu não vou querer esse cara, não. Então, eu prefiro que o meu trabalho não funcione no sistema que ele está, de decorar pintura. Tudo que eu pensei na minha vida, tudo que eu estudei, acabar eu decorando uma sala de um advogado ou de um empresário desses que tem aí, ou dessas pessoas coxinhas do mundo aí, eu fui dar um tiro na minha cabeça. Eu quero outra coisa para mim. Eu não quero ser decorador de interiores. Eu quero provocar coisa na cabeça. E eu vejo que depois das exposições, cadê? Parabéns, lindo! Lindo meu trabalho. Meu trabalho nunca foi lindo. Para dizer que meu trabalho é lindo, não. Não diga isso para mim, por favor. Eu não quero escutar lindo. Nunca. Isso as pessoas já falaram que eu acho que isso eu não escuto mesmo. Mas às vezes, ou muito bem, parabéns, está muito bacana. Mas cadê esse seu trabalho está falando isso? Não tem, é muito pouco. Então é uma decepção muito grande com o mundo em geral, eu sinto. Eu não tenho inserção social, a arte está cumprindo essa função medíocre de decorar a sala das pessoas, o mercado está uma loucura só pelas pessoas jovens, só querem os novos, os velhos parece que já vão morrer, não tem um investimento, não vai ser tão bom assim, parece. Eu não entendo porque essa ânsia pelos jovens, desculpe aí os jovens, mas o velho aqui está falando. Por quê? Eu tenho uma inserçãozinha ainda, mas parece que o mercado é para os jovens, 90% dão 10% para os velhos aí. Mas
que a arte está produzindo? Não está questionando. Quando tenta ser política, a arte é de uma política débil, ela faz umas... As pessoas estão preocupadas, por exemplo, eu vi muito na Europa agora a preocupação com os refugiados. Era claramente uma preocupação, porque o refugiado aconteceu de ser um movimento agora na Europa muito forte, de entrar aquela multidão, está todo mundo falando nisso, e vários artistas, então meu trabalho trata dos refugiados. Mas ela não tinha preocupação nenhuma com os refugiados, de fato. Fazia um trabalho que ia para uma galeria, que ia ser vendido com um ricaço. Cadê refugiado? Cadê refugiado? É um mero pretexto. Então, quando ela tenta ser política, a arte, ela é um fiasco, que ela não pensa em nada, não resolve nada, ela tem poderes mínimos de fato criar uma discussão e resolver o problema do resultado. O que adiantou todos os trabalhos inclusive o Uai fez um trabalho sobre refugiados enorme, que eu vi em Praga agora há pouco tempo. O que adiantou para os refugiados o trabalho dele? Eu acredito que nada. Talvez eu esteja sem saber. Adiantou para ele ganhar um dinheirão lá na proposta e fazer o trabalho dele, mas os refugiados melhoraram alguma coisa? Suponho que não. Então a arte não tem esse poder. Quando ela se arvora de ter esse poder de alterar, ela é um fiasco. Então eu não vejo saída para a arte, a não ser que as pessoas conheçam mais a própria história da arte, põe o pé mais no chão, pare com uma série de prepotência que tem do que é o artista e o que é a arte, ponha mais o pé no chão, vê qual é a função da arte, até onde ela pode chegar e lutar com isso, com essas armas, não fique querendo coisas que ela não é capaz de dar. Bem, eu devo minha vida à pintura, né? Tudo que eu consegui na minha vida foi através dela. Então, essa área arte me deu tudo que eu sou e a minha única religião, né? A única coisa que eu acredito nela. Embora ela tenha sempre me decepcionado um pouco, no geral, mas é a minha única religião. Então, eu devo tudo a ela. Então, só estou no mundo via arte. Se eu não tivesse, eu não sei o que eu seria. Talvez eu fosse um andarilho das estradas aí. Então, eu devo a ela. De fato, essa área me acolheu, mal e mal, eu pus o pé nela, mesmo que ela tenha me enxotado um pouco. Mas eu enfiei os pés nela e vou entrar aqui nesse bonde. Está apertado, mas eu vou entrar. E entrei na universidade, de fato, depois de exatamente uma exposição que eu fiz na Funarte, que foi nessa exposição que pessoas viram que me chamaram primeiro como antigo professor visitante, que existia ainda na minha época, depois acabou, né? Depois eu fiz concurso. Então foi claramente uma exposição que me fez acabar entrando na universidade, me dar essa profissão com a qual me aposentei. Então, agora, a minha pintura como inserção social, ela é muito pouca porque eu não vendo quase nada. Então, eu devo ter trabalhos na casa de... Eu posso contar nos dedos da minha mão as pessoas que compraram trabalho na vida. Então, minha inserção social é micro, nano, em termos do meu trabalho. Tá? Ela acontece nas exposições. Quando nós temos aí uma visitação excelente, o meu recorde de exposição foi quando eu expus na Funarte, no Rio de Janeiro, que foram 5.000 assinaturas no caderno. Foi um recorde, 5.000. E isso é quase nada, né? Muito pouco. Dessas 5.000 das pessoas que tiveram, de fato, uma empatia no meu trabalho, cai aí muito. Então, como eu não vendo nada, a minha inserção é muito pouca, a não ser nessas exposições ocasionais aí no museu. Eu só exponho praticamente em salões, não existe mais salões, em salas institucionais de museu, Funarte, essas coisas. Agora que eu tive minha primeira exposição numa galeria, vamos dizer, privada, eu chamei de comercial, privada, que não é institucional, que foi do Dalton Alfinete, foi a única galeria. Eu já tinha exposto individualmente, eu tinha exposto uma única vez, coletivamente, uma galeria aqui chamada Espaço Capital, que era uma galeria boa, que acabou com o plano do Collor, quando teve aquele plano, que tirou o dinheiro, ele faliu, junto com outras galerias também. Uma galeria que eu ia entrar em São Paulo, a Subdistrito, também acabou nessa mesma época. Na vez que eu ia ter
uma possibilidade de entrar nas galerias. O Collor fez com o físico e encerrou. Depois eu nunca mais tentei, eu nunca busquei galeria comercial. Não tenho também porque eu nunca procurei, fiz aquele jogo. Eu não tenho esse lado social muito bem azeitado, sou uma pessoa muito cheia de farpa, então minha inserção social, como meu trabalho é micro, nano. Eu vou falar da arte, leia-se pintura, que essa relação, vamos dizer, praticamente acabou. A pintura, é estranho um pintor falar isso e um pintor que acredita na pintura isso, mas a pintura acabou no mundo, quase no mundo. Ela faliu, eu vejo a nível da pintura no mundo inteiro está muito ruim, caiu demais. Quando acontece certos sucessos, a pintura não diz quase nada, então a pintura está terrível. E acabou principalmente o diálogo que ela conseguia ter com a sociedade. Antigamente as pinturas eram comentadas. No Renascimento se ia ao studiolo de um humanista e ele então tinha uma pintura coberta com uma cortina, ele levantava então aquela cortina, as pessoas podiam olhar a pintura que ele tinha, e as pessoas discutiam o que eles queriam dizer com aquela pintura. Então tinha toda uma conversa dos entendidos com aquela pintura, um diálogo que se dava nesse studiolo. Hoje em dia, uma situação dessa é tão distante que as pessoas perderam, o pintor perdeu o contato com o entendimento do espectador. O espectador não entende tão pouco o pintor mais. Então, criou-se um vão que parece um fosso intransponível. Eu sinto muita dificuldade de fazer com que as pessoas tenham um rapport, uma relação com o meu trabalho. E culpa um pouco minha, talvez, não põe só culpa no espectador. E um pouco dele também, às vezes falta de atenção, uma certa pressa, um costume demasiado com as novas tecnologias, onde tudo está aqui. Então, é uma dupla, ou eu não sei mais fisgar o espectador, ele tampouco está preparado para o meu trabalho. Então, houve, nesse caso, uma ruptura aí entre o espectador, sim, um vão que está difícil de transpor. E a arte mais não pintura, né, a arte mais conceitual, mais contemporânea, ela tem caído, isso eu devo dizer, no entretenimento do público. Então as pessoas, por exemplo, o trabalho até bacana do Ernesto Neto, eu gosto. Uma vez eu levei minha mãe, ela adorou ficar caída lá naquelas coisas de espuma. Ela gostou, achou muito bacana. Eu falei, nossa, ela saiu, olha, bacana. As crianças pulam, sentem o cheiro, é bacana, mas eu não vejo mais do que entretenimento. Desculpe aí, ele, colega aí de profissão, mas é entretenimento. Ou a Beatriz Milhazes, um trabalho super visualmente riquíssimo, riquíssimo, puramente decorativo, que aquilo é bacana, lindo, deu muito trabalho, muito bem feito, mas zero coisa lá dentro, oco não tem, não vejo muita coisa lá. Então a arte contemporânea está muito no nível do entretenimento, parque de diversões para intelectual. O intelectual não pode ir no parque de diversões, porque não pega bem ele ir para o parque de diversões, vai depor contra ele então vai para o museu e vai brincar nas coisas contemporâneas que é parque de diversão. Primeiro dizer que eu nem me considero artista, né? Eu sou pintor, voltando aí, sou um artesão, um trabalhador braçal da área para a confecção de objetos de apreciação visual. Esse é meu título, artista não sei. E a mídia, primeiro que a mídia acabou, né? Jornal, quem é que está lendo jornal hoje em dia? Caiu quase 100% a atenção, né? A última exposição que eu tive, a reportagem no Correio Brasiliense disse que ia ser na sexta-feira. Por acaso, na sexta-feira eu estava lá montando e saiu no jornal da sexta-feira dizendo que ia ser abrir na sexta-feira. E por acaso eu estava lá montando. Não apareceu uma viva alma nessa sexta-feira, enquanto eu estava lá montando na hora que ela estava dizendo. Ou seja, a influência da mídia dessa chamada dizendo que ia ser sexta-feira não foi zero, não foi ninguém. Quem foi no dia certo, no sábado, como é alfineteado no sábado, aí foi cheio de gente. Como é que foi?
influência da rede social, Facebook, talvez, alguma coisa assim, e-mail, não sei qual é que é, Instagram, que funciona agora. Então, mostrou claramente que ela, falei, olha, não adianta absolutamente nada, né, para chamar público, zero, foi ninguém. E a outra é que, hoje em dia aqui em Brasília, por exemplo, quem é que fala de artes plásticas? Tem uma pessoa, chama Naíma Maciel. Essa pessoa, por exemplo, é uma jornalista que, quando eu fiz a exposição no museu, a minha entrada no jornal foi na terceira página, desse tamanhozinho assim, uma foto, e na primeira página do caderno 2 foi um artista que estava, um artista, vamos dizer assim, que estava recozinhando o trabalho dele de 30 anos atrás, ele estava mostrando de novo um trabalho que ele tinha feito há 30 anos atrás, um trabalho de Brasília à noite, e estava sendo mostrado. Ele saiu em primeira página. Essa exposição que eu demorei um ano fazendo, toda nova, exposição que eu considerava realmente de peso, ela saiu desse tamanhozinho. Então essa pessoa escreveu, deu essa diferença de ênfase. Essa pessoa que estava recozinhando o trabalho de 30 anos atrás, primeira página, e o meu desse tamanhozinho. Fiquei magoado? Claro que fiquei. Fiquei ensumado? Fiquei. Eu queria meu trabalho lá, obviamente. E o que ela dizia lá? Um bocado de confusão. Ela falava A, ela escrevia B, eu falava preto, ela escrevia branco, alguma coisa assim. Imensa incapacidade de... É isso que nós temos hoje, por exemplo, no único jornal de Brasília. Uma pessoa que não sabe nada, insensível, equivocada e com poder zero também de chamar público. Então nós estamos numa situação, em termos de mídia, acabou, não tem mais relação. Acabou, não tem capacidade nenhuma de coisa alguma. Parece que as mídias sociais agora, essas têm alguma capacidade, mas eu sou a pior pessoa para falar sobre ela. Devo dizer, Jorge Colli, da Unicamp, né? Foi um cara que mais entendeu um pouco, embora eu nunca tenha escrito nenhum texto para mim, embora tenha prometido que ia, eu também nunca pedi, escreve um texto aí. Mas ele foi um cara que inclusive comprou meu trabalho e falou várias coisas. Eu achei, foi a única pessoa que eu tive um entendimento no nível teórico bom com o meu trabalho, o Jorge Colli. Tempos atrás, um pouco com o Erkenhoff, eu tive uma certa conversa. Com o Marcos Lontra, num momento ele escreveu um texto que eu achei bacana, mas nem tanto, teve alguns problemas ali, mas tentou ali, fez um esforço de comunicação comigo. Então, foi essas três pessoas. Mais para trás, uma pessoa chamada Aline Figueiredo, que não sei como é que está ela, mas ela na década de 70, eu ainda iniciando, ela me levou para fazer, ela tinha um museu em Cuiabá, um museu importante, museu de arte ligado à universidade, eu fiz minha primeira exposição lá. E ela escreveu um texto sobre mim e foi a primeira pessoa que eu tive que me pegou e me pôs na exposição. Eu tinha 20 e poucos anos, estava ainda estudando na universidade e já expus nesse museu, que era na época, estava bacana, ela estava trazendo um bocado de gente nova lá, e artistas mais velhos e mais jovens, ela fazia essa média assim de um e outro mais de uma geração, né? Então tive essas pessoas, Aline Figueiredo, Lontra, Erkenhoff e depois Jorge Colli. Sim, Jorge Colli, eu achei que teve uma relação bacana com o meu trabalho aí. Se eu fosse Deus, se eu tivesse a varinha de condão assim, plim, mude tudo. Primeiro, queria que todos os espectadores tivessem um lastro cultural, se não tão profundo, assim como um professor universitário, mas que tivesse um lastro cultural, um conhecimento de uma certa história do que ocorreu no mundo da arte, né? E também na literatura e um pouco da ciência, que tivesse um lastro cultural amplo, não só da arte, mas também da arte, literatura, da ciência, uma cabeça mais ampla, um espectro maior, que a comunidade. Ou seja, o Brasil deveria ter, o Brasil, pelo menos, eu sou assim, um Deus brasileiro, para mudar aqui no Brasil, tivesse uma melhor educação.
Melhor educação, mais cultura e mais educação. Saber o que aconteceu no passado, saber o que as várias coisas, das várias artes. Eu falar com meus alunos, não vejam só artes plásticas, sua exposição. Vai em cinema, vai em dança, quem aguentar, vai em teatro também, quem aguentar. Vá, leia livro, vai na cultura, compre livro, folheie lá se você não tem dinheiro para comprar, pelo menos lá eles deixam a gente ler, ou na biblioteca, leia livro lá, de graça, você pode ler lá, pega. Não é só as artes plásticas, tem várias, isso aqui é só uma cúpula. Veja que o mundo é muito mais geral, a ciência é um manancial de ideias também, a filosofia. Então, se eu tivesse um botão, vai dar assim, plim, e todo mundo ficava com a cabeça com um espectro amplo. Aí eu acho que a coisa ia funcionar para todos. Pessoas que estão muito sucesso, talvez não fizessem tanto sucesso agora. Que as pessoas iam ver, iam abrir mais olhos, né? O outro problema da arte que eu vejo na arte contemporânea é que não se faz mais um trabalho sem um auxílio financeiro. O meu auxílio financeiro aqui é zero. Eu pago tudo que eu faço e eu consigo dizer que o meu trabalho não é uma produção hollywoodiana. Eu não tenho nenhuma Petrobras ou nenhum banco do Brasil, nem Caixa Econômica me dando dinheiro para fazer meu trabalho. Zero. Então, as pessoas estão só fazendo trabalho dependendo do dinheiro de petrolíferas e de bancos estatais. Ou seja, como uma produção hollywoodiana. Sem esse dinheiro, o trabalho não acontece. Então, eu acho uma injustiça, quer dizer, não é injustiça exatamente a palavra, mas uma diferença de tamanho. Um trabalho com um dinheiro desse vai impressionar Deus, o mundo, todo mundo vai ver um lugar em que tem, sei lá, 1 trilhão de copos de cristal. Não existe esse trabalho, mas ele foi adquirido com R$1 milhão. Eu não posso concorrer com aquele trabalho, que eu vou comprar um cálice de cristal, pô, é caro pra caramba esse copo de cristal, não vou comprar não. Para eu tomar um vinho aqui, eu não vou comprar, usar o da marmelada aqui, melhor. Então, um dinheiro daquele, como é que eu vou concorrer com aquele que está caro? O cara sempre vai ser mais impressionante que o meu. Mas o que está impressionando aí foi o dinheiro da Petrobras, ou da petrolífera, ou do banco, que pagou aquilo. Isso é que é impressionante, o dinheiro que foi gasto para fazer aquilo. E todos os empregos que ele deu de assistente para dar aquilo. Isso é que é impressionante. É o trabalho, a ideia pode não ser tão interessante assim, a ideia pode ser pífia. E a resolução enorme, mas ela impressiona porque teve muito dinheiro ali. Eu acho isso difícil. Eu pago a minha tela, eu mesmo pinto, eu mesmo faço, e eu tenho que concorrer com esse cara. Como artista ou como agente cultural, eu tenho que concorrer com esse cara. Poxa, no mínimo, qual é a palavra para isso? Injusto? Não, me falta a palavra para isso, mas não somos o mesmo parâmetro. Ele sempre vai impressionar mais do que eu. Se eu tivesse R$1 milhão, eu ia fazer, sei lá o quê, eu ia fazer não sei o que eu faria, eu nem pensei ainda aqui, que eu não tenho, mas eu faria uma coisa que iria impressionar também. Então, depender de dinheiro, de edital, de coisa, aí é fácil. Eu quero ver fazer um trabalho sem nada de impressionar. Aí você vai depender disso e disso, ou seja, cérebro, olho e mão. Essa tríade aqui, que é tu só você. Aí eu quero ver, faça um trabalho com isso aqui, em vez de ficar fazendo um trabalho que depende de dinheiro. Aí é fogo. A arte ou ela entretém, ou ela lida com dinheiros de megas companhia. Então ela está é um sistema capitalista próprio, que tem um manejamento interno que eu nem conheço as regras, ou sei mais ou menos como é que funciona, mas sei pouco, porque eu não estou lá dentro, mas sei que deve ter uma política, uma ligação interna de amizade e tudo mais, suponho, nem sei, posso estar sendo injusto, mas em que se depende desses dinheiros, dessas amizades. Se não tem dinheiro, tem amizade, tem o Facebook que arranja exposição, tem o amigo, tarará, tem a conexão, sempre está se indo na exposição do outro, sempre precisa ser elogiando para ser elogiado. Então, há uma série de vícios horríveis no sistema de arte, que é tão horrível, tão corrupto, quanto
A coisa da Lava Jato, da Petrobras, da corrupção, da mala de dinheiro, tanto quanto é a mesma coisa, só que um saiu, que a Polícia Federal foi lá ver, e que o outro não está. Mas se for farejar dentro do sistema da arte, vai se encontrar mala de dinheiro também, ou dinheiro nas cuecas, como tinha aí nas meias, vai se encontrar coisa semelhante. Eu não estou nesse sistema, eu estou fora, não ganho dinheiro nenhum na arte, vivo da minha aposentadoria, do meu salário. Não estou. Então, tem corrupção no sistema da arte. Tem. Então, não adianta dizer que a arte é mais bonitinha, mais bacana, as pessoas são mais cheirosas do que os outros políticos, são os horríveis, os merda. Tem também aqui, talvez em outra proporção, não sei, mas vai ter.